Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Não vou usar o microfone, como falei a semana passada, por causa da gravação. Porque senão a gravação fica muito ruim aqui com o microfone. E se estiver havendo alguma dificuldade para audição, por favor, venham para frente. Voltamos ao nosso estudo de 1 aos Coríntios. E hoje nós vamos para o capítulo 9, é isso? Nossa revista já chegando no final, graças a Deus. Mais um quadrimestre que foi vencido. E depois desta vão faltar 2 aulas nesta revista. Lembrando que a próxima revista é uma continuidade dessa. A gente não vai terminar 1 aos Coríntios nela. Vai continuar 1 aos Coríntios na revista seguinte e 2 aos Coríntios também. Nesta aqui nós vamos até um assunto muito interessante. A última lição é o capítulo 11, que trata de assuntos que a gente comenta todos os meses aqui na Santa Ceia. Mas eu acho que a lição número 17, a última lição dessa revista, não vai ser dada neste ano, somente em janeiro. Não vai dar tempo, porque a semana que vem nós não vamos ter aula, né? Vamos lá então para a leitura do capítulo 9 todinho. Ninguém desmaie não, viu? São 27 versículos. Ninguém passe mal de ler tanto assim. Duas semanas atrás a gente leu 44 versículos, né? Então vamos lá, respire fundo para você poder aguentar a leitura. Bom, Paulo falando com a igreja de Corinto. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco um cônjuge crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isto do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei,
tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Até aqui. Alguns comentaristas, aliás, uma boa parte de comentaristas da Bíblia, acredita que esse capítulo 9 é parte de uma outra carta. Que, lembra, a gente já comentou isso, que possivelmente Coríntios foi uma emenda de cartas. E Paulo mesmo diz que escreveu outras. Sabe-se que ele escreveu pelo menos 3 para os coríntios, muito provavelmente 4, e até possível que sejam mais de 4. Porque, como a gente já viu, no início do nosso estudo, era uma igreja muito problemática que demandava muita atenção de Paulo. E outros comentaristas acreditam que não, que o capítulo 9 é uma continuidade do capítulo 8, em que Paulo está falando dos irmãos mais fracos, mais sensíveis, com problemas de consciência, como estudamos na semana passada. Mas a questão aqui é que ele está confrontando pessoas que estão o afrontando. Ele está tratando de assuntos aqui, vocês podem perceber pela leitura, pela maneira como ele aborda as coisas, que ele está respondendo a uma série de insultos ou de provocações que ele recebeu de pessoas lá de Corinto. E é desagradável dizer, viu? Mas essas provocações, esses insultos vieram de membros da igreja de Corinto. E nós, todos esses meses, temos visto que nossos irmãos lá de Corinto eram muito problemáticos e tem partidarismo, formaram divisões e chegaram ao ponto de atacar o próprio apóstolo Paulo, aquele que fundou aquela igreja, né? Ele que ganhou as almas, ele que foi para lá com tremor e temor, com medo, sentindo até mal por evangelizar aquele lugar, porque tinha medo que fosse totalmente rejeitado, e ele, com muito esforço pessoal, com muita dedicação pessoal, ele foi ganhando pessoas para o Senhor Jesus Cristo e fundou uma igreja grande, próspera, e uma igreja espiritualmente próspera também, mas moralmente abatida, como nós já vimos, com problemas de acato à doutrina. E aqui Paulo começa logo no versículo 1, uma grande quantidade de perguntas. Você percebeu o que é pergunta retórica? Deu para ver aqui? Essas perguntas são retóricas. Por quê? Porque não é para a pessoa mandar a resposta para Paulo. Quando Paulo pergunta, não sou eu livre? Não é para a igreja pegar e mandar uma resposta para ele dizendo sim ou não, e explicando. Eu não vi Jesus nosso Senhor? Não é para ninguém responder para ele. São perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? É aquela que é feita para provocar o nosso raciocínio, para provocar alguma coisa em nós. Isso é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta que exige uma resposta para quem pergunta. É uma pergunta que exige uma resposta para você que ouve, para quem está ouvindo. É para mexer com a consciência da pessoa. Isso é pergunta retórica. Então, quando você estiver numa aula, num sermão, e o expositor disser assim, vou fazer uma pergunta retórica para você já sabe, não é para responder. Não é para responder audivelmente, para os outros ouvirem. É para responder para si mesmo, para a sua consciência, para o seu entendimento. E Paulo aqui começa falando a respeito das suas credenciais como apóstolo. Ele diz, eu não sou livre, isto é, eu vim aqui para Corinto, eu vim porque eu quis, eu tenho liberdade para me locomover, e eu não sou prisioneiro de vocês. Não vim aqui pregar o evangelho porque vocês me obrigaram a isso, vim porque eu quis vir. E eu não sou apóstolo, eu não vi o Senhor Jesus Cristo. Se ele está falando isso depois de ter passado 1 ano e meio pregando naquela cidade,
e ter escrito cartas e ter mantido contato com os crentes de Corinto, é porque estava sendo desafiado ao apostolado dele. Quando ele faz uma pergunta retórica como essa. Eu sou apóstolo porque eu vi o Senhor Jesus Cristo. E com isso ele está passando na cara dos outros que se dizem apóstolos lá, e aqui também no nosso tempo, né? Que ele é apóstolo porque ele viu Jesus, e foi o próprio Jesus quem o comissionou para o trabalho. Isso, aí está o âmago da palavra apóstolo, que é enviado por uma autoridade para fazer determinada coisa. Hoje nós temos, né? Já temos comentado em algumas aulas, nós temos apóstolos que se autodenominam apóstolos aqui no mundo, em algumas igrejas hoje em dia. Eles viram Jesus Cristo, Jesus falou para eles que essa era uma missão, eles foram enviados, porque apóstolo significa enviado para uma missão. Eles foram enviados para alguma missão, porque pelo que eu estou sabendo, quando eles se autodenominaram apóstolos, já estavam sentados atrás da sua própria escrivaninha, na própria cadeira, na igreja, naquele lugar, e não foram para lugar nenhum, a não ser para conferir a conta bancária se estava boa. Então, não foram comissionados por Jesus para fazer isso. E Paulo aqui está confrontando os apóstolos daquela época com uma pergunta como essa: qual de vocês viu Jesus? Qual de vocês foi comissionado pelo próprio Senhor e enviado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, para fazer esta obra? A bem da verdade, veja só, existem duas passagens na Bíblia, em Atos capítulo 14, versículo 4 e versículo 14, que se referem a Paulo e a Barnabé como apóstolos. Como a palavra apóstolo significa enviado por alguma autoridade, ali não diz que eles são apóstolos de Jesus. Por quê? Porque Paulo e Barnabé tinham sido recentemente enviados pela igreja de... Me fugiu o nome da igreja agora. Uma igreja onde Paulo, depois que conheceu Jesus, foi treinado, Antioquia. Eles foram comissionados pela igreja de Antioquia e enviados. Lembra que a palavra diz que depois de muito jejuar e orar, enviaram Paulo e Barnabé para a obra que Deus tinha mandado eles fazer? Então eles são apóstolos da igreja, foram enviados para a igreja, mas no sentido de serem missionários da igreja. Agora, apóstolos de Jesus Cristo são aqueles que são comissionados pelo próprio Senhor Jesus. Por que eu digo isso com confiança até? Lá no livro de Apocalipse você vai ver Jesus dizendo que no templo do Senhor existem 12 colunas, e em cada coluna o nome de um dos apóstolos do Senhor. Então o Senhor tem 12 apóstolos, certo? Esses que nós vemos por aí agora não são apóstolos do Senhor. Existe até agora uma chamada apóstola Sol. Já ouviram falar dela? Uma aberração. Interesse material, a igreja toda reunida, ela entra assim com as luzes focando nela, como se fosse o próprio Jesus entrando pelo corredor da igreja, a igreja reunida. Ela não está esperando no púlpito da igreja ou junto com os irmãos em oração começar o culto para que o centro seja o Senhor, o foco. Ela está esperando o culto começar para ela entrar e ela ser o foco das atenções, como se ela fosse uma apóstola, né, do Senhor Jesus. Então nós temos visto muita gente fraudando o evangelho, a verdade, gente usando de mentira hoje em dia para ganhar as pessoas. E estão ganhando. Por que estão ganhando? Porque as pessoas querem assentar no seu coração um evangelho mais fácil, um caminho mais fácil, um evangelho do toma lá, meu Deus, e dá cá os meus direitos. Não entre nessa, meu irmão. Não entre nessa. Se Deus não der, é porque Ele achou melhor. Não dá. Seja lá o que for que você está esperando. Se Ele não der, é porque é o melhor. Tem dúvidas quanto a isso? Vá para o livro de Apocalipse e veja a história da igreja de Esmirna, como é que Deus consola as pessoas e informa que depois vem mais tribulação ainda. E alguns serão presos e outros serão mortos. E ele diz que, mas seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ele não diz que vai aliviar as dores, que vai melhorar o sofrimento, a pobreza e a perseguição da igreja. Ele diz que vem mais. Mas ele mostra o quanto ama aquela igreja e que o fim vai ser a igreja ser levada para o céu. Então, se Deus não dá, não desanime, não desconfie de Deus. Continue a confiar. E voltando a Paulo, então ele faz perguntas para que as pessoas respondam para si próprias e
encarem a realidade, porque estavam caindo no ponto de pessoas que estavam fraudando a obra de Deus lá. Pessoas que se levantavam como obreiros do Senhor e não eram. E ele diz assim: vocês não são o meu resultado no trabalho do Senhor, então se eu não sou apóstolo para outros, pelo menos para vocês eu sou. Por quê? Porque vocês são o resultado da minha obra. Eu vim aqui, ganhei almas, e vocês são prova de que eu fui enviado pelo Senhor Jesus Cristo, de que eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, porque eu ganhei vocês para o Senhor Jesus, e vocês agora estão me criticando, estão desconfiando da minha autoridade apostólica. Para os outros que não me conhecem, os outros que foram ganhos por vocês, que não me conheceram, pode até ser que eu não sou apóstolo, porque eu não fui diretamente a eles, mas vocês não, vocês me conhecem, eu ganhei vocês. Entenderam o argumento de Paulo? Isso é um argumento bastante racional, é para balançar mesmo a pessoa. E ele diz que essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Esse aqui é um linguajar jurídico. Tanto defesa quanto julgamento aqui, Paulo está empregando um linguajar jurídico como se ele estivesse sendo colocado no banco dos réus pela própria igreja. É duro, né? É duro. O que é que Paulo fez contra a igreja de Corinto para merecer isso? Sendo que ele se dedicou, e ele ainda vai falar mais do que ele fez, para a igreja pegar Paulo como se colocasse numa cadeirinha: senta aí, Paulo, fica quieto, espera a sua hora de se defender, porque agora nós vamos acusar você. Gente, vamos pensar muito bem quando chegar a hora de nós julgarmos as obras dos nossos obreiros, daqueles que estão colocados pelo Senhor, que também fazem coisas erradas, porque todos somos seres humanos. Mas quando nós formos julgar, que nós temos o direito de julgar as obras que as pessoas fazem, principalmente aquilo que afeta a igreja, mas isso tem que ser feito com amor. Se não for feito com amor, não presta. Deus não vai aceitar esse tipo de julgamento. Não foi justo o que fizeram com o apóstolo Paulo depois de tudo que ele fez e toda a dedicação que ele teve à igreja do Senhor. E ele está tentando passar isso aqui. Mas ele não está sendo objetivo, dizendo: vocês estão me injustiçando. Ele está fazendo diversas perguntas para mexer com a consciência dos nossos irmãos de Corinto. E ele continua no versículo 4. Não temos nós direito de comer e beber? Quer dizer, nós não temos direito a ser sustentados? Nós não temos o direito de levar conosco um cônjuge, uma mulher, ou alguma tradução, uma esposa, crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Quer dizer, a gente vai fazer a obra, vamos abandonar a família, deixá-la para trás? Ou não tem o direito de trazer a família junto, como os outros fazem, e ser sustentados pela igreja, porque nós estamos deixando tudo para trás? E ele vai desenvolver esse argumento daqui a pouco. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Esse Barnabé aqui, se você for lá para o livro de Atos também, capítulo 4... você vai ver que naquela época em que os crentes estavam vendendo tudo que tinham e dando para os apóstolos distribuir para os pobres, se lembra dessa ocasião? A Bíblia diz que Barnabé é o apelido dele, significa consolador ou filho da consolação. O nome dele me parece que era José. Barnabé era um apelido. Barnabé era fazendeiro. A Bíblia diz que ele tinha um campo. É a maneira de chamar fazenda nos nossos dias, naquela época. Ele tinha um campo, provavelmente um cultivo de trigo, cevada, sei lá, e algum gado. Ele vendeu e chegou para os apóstolos: está aqui o dinheiro, porque eu vou me dedicar à pregação do Evangelho. E agora Barnabé e Paulo estão sendo privados do essencial pela igreja, sendo que deixaram tudo para trás. O meu primeiro pastor, eu digo isso para honrar o meu primeiro pastor, mas com vergonha, meu primeiro pastor era um representante de uma empresa de alimentos lá no ABC. Ele tinha 3 filhos, crianças, adolescentes. Ele sentiu a chamada de Deus para vir, até o nome da localidade veio, para Descalvado. E depois ele veio servir em Pirassununga, foi quando eu o conheci. Ele abandonou tudo. O dono eu não me lembro do nome da empresa, uma empresa muito conhecida. Ricari, essa de alimentos, sabe, né? Em todo supermercado você vê um monte de saquinho de alimentos da Ricari. Ele era representante da Ricari. O dono da Ricari chamou e falou: Causa, você está doido, você tem criança, vai deixar tudo para pregar a palavra, você está maluco, você vai ficar pobre, vai passar fome. Ele falou: não, o Senhor é meu pastor, Ele vai cuidar de mim. E saiu, e passou necessidade assim. Passou por quê? Porque a igreja, a instituição não cuidava dele, não os irmãos, mas a instituição.
Ele ganhava um salário mínimo para cuidar da mulher e 3 filhos. E ele não reclamava. Mas eu já falei dele para vocês aqui. A igreja tem que honrar aquele que trabalha na palavra, que trabalha na liderança da igreja. A igreja tem que honrar. E Paulo fala para Timóteo que aqueles que presidem bem sobre vocês sejam dignos de duplicada honra, quer dizer, merece 2 salários. O salário da época, né? Principalmente, diz, aqueles que pregam e ensinam a palavra. A igreja tem que honrar. Aí você vai dizer, não, mas a igreja já paga o salário, mas a honra não é só dinheiro. Não se honra uma pessoa que trabalha bem só pelo dinheiro. Quantas e quantas pessoas trabalham, recebem o seu salário, mas não estão preocupados com o salário, estão preocupados em honrar o Senhor, em acrescentar a nossa fé, em trabalhar para o nosso crescimento, em nos ajudar a conhecer mais do Senhor, se dedicam mais do que deveriam se dedicar, mais do que o contrato na carteira de trabalho prevê. A igreja tem que saber honrar, porque quando a igreja honra aqueles que trabalham, assalariados ou não, quando a igreja aprende a honrar, o Senhor se apraz disso. Isso está desde o Antigo Testamento, desde o livro de Levítico. Deus tem prazer de ver a igreja honrar os seus obreiros. Não podemos considerar o pastor da igreja e outros obreiros como meros empregados. Isso é desonrar o nosso pastor e os obreiros. Nós temos que considerar como irmão, membro da nossa família, que está dedicando a sua vida e a sua família à causa do Senhor. Está deixando outros projetos do lado. Projetos que ele nunca mais vai retomar na vida. Nunca mais vai poder retomar. Na reunião de ontem, o Wellington estava falando de um pastor de uma igreja, eu me esqueci do nome da cidade, ali perto de Monte Serrat. Um lugar muito pobre. O pastor da igreja é um engenheiro, né? Engenheiro que saiu do Paraná com a mulher dele, tinham empregos, tinham sonhos, tinham vida, tinham uma vida financeira, uma vida material pela frente, deixaram tudo para ir para um lugar paupérrimo, uma igreja com chão, terra batida, para atender a obra do Senhor e ganhar almas para o Senhor Jesus. Quantas pessoas estão deixando sonhos, a vida para trás, a vida, estudar os filhos, pôr numa faculdade, e nunca mais vai poder fazer isso, porque não vai ter recursos para dedicar a vida para os membros da igreja, para ganhar almas e para fortalecer os irmãos. Esse apelo que Paulo faz aqui é muito sério para os nossos dias. Irmão, honre o seu líder, honre. Honre com amizade, com compreensão, com amor, honre materialmente também, honre. Honre a família do seu líder, porque estão deixando uma vida para trás. Não é fácil isso, você não gostaria de passar por isso. E tem gente que passa e passa com amor. Recentemente um pastor foi enforcado num país árabe porque não quis renegar o evangelho e foi enforcado na frente de todo mundo. A mulher dele também tinha sido condenada à morte, depois a pena dela foi revista e ela não foi enforcada junto com ele. E os filhos? E a igreja? Ele não quis voltar atrás por amor do Senhor e da obra do Senhor. Nós temos que honrar isso, irmãos. Ainda mais que os dias que estão vindo aqui serão difíceis, tá? Eu já falei algumas vezes para os irmãos, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, está trabalhando contra o cristianismo. E eu falo isso aqui sem medo de errar. Já existem estudos provando que a ONU tem trabalho já e tem projetos para reduzir, diminuir e extinguir o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é um impedimento para a implantação das pautas da esquerda. Aborto, legalização das drogas, casamento homossexual e vai aí para aí afora. A igreja é um impedimento a isso. Então nós estamos com dias difíceis chegando aqui. E os nossos líderes vão ser os primeiros a ser focalizados pelos inimigos do evangelho. Não é você, é o líder que vai ser o primeiro. É o primeiro a ir para a cadeia, para ver se a igreja se dispersa. Honre seu líder, porque a vida não é fácil e vai ser mais difícil ainda. Leiam a carta do Senhor Jesus à igreja de Esmirna, depois em Apocalipse, para você ter uma ideia. Versículo 7, Paulo pergunta: quem serve como soldado à própria custa? Eu sou militar. Você acha que a Força Aérea pode me mandar para a guerra e falar, você vai, a mão na frente e outra atrás, você se vire. Eu tenho que me pagar o salário, porque tem uma família que fica atrás. Eu preciso do fardamento. Alguém vai e compra a sua própria arma, as suas próprias balas, a sua própria munição, o seu próprio fardamento e vai para a guerra feliz da vida e deixa a família passando fome? Alguém faz isso? Paulo está falando assim.
Não existe um exército que se sustente dessa maneira. Então, o exército tem que sustentar os seus soldados que vão à luta. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Isto é, quando a pessoa está cultivando, e depois ele vai voltar a essa questão, que está debulhando o trigo, está vendo aquilo e está passando fome, ela fica debulhando o trigo ou colhendo com água na boca, querendo comer, nem que seja escondido um pouquinho daquilo, porque ele e a família estão passando necessidade. Paulo está dizendo, ninguém faz isso, nem o patrão mais ímpio faz isso. O empregado tem o direito de comer do fruto do trabalho dele. Se não é aquilo que ele está plantando e colhendo, pelo menos é o salário pelo trabalho que ele está fazendo. E a gente não pode transportar isso só para a vida secular, porque Paulo e Deus estão dizendo isso com relação aos obreiros da igreja. Aqueles que se dedicam à igreja precisam ser sustentados pela igreja. Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? E ele diz assim, aí ele faz uma ressalva. Versículo 8, eu não estou dizendo isso do ponto de vista meramente humano. Eu não estou falando isso para vocês porque eu acho que deva ser dessa maneira, ou porque eu conversei com outros obreiros e falamos, não, vamos dizer assim, vamos implantar essa regra. Ele falou, não, isso não está escrito na lei de Moisés? Está em Deuteronômio, não lembro o capítulo que está escrito, mas está dizendo lá que a sua revista diz qual é o capítulo em Deuteronômio. Não atarás a boca ao boi que debulha. Deuteronômio 25, versículo 4. Na tradução aqui é, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o cereal. Por quê? Porque o boi está trabalhando e não pode morrer de fome. Ele não pode ficar vendo o trigo, o centeio, a cevada, o milho sendo debulhado e ele com a boca amarrada para não comer nada e passando fome. Aí Paulo pergunta, mas por acaso é com bois? É com animais que Deus está preocupado? Porque é muito fácil a gente ver uma figura dessa, não atarás a boca ao boi que debulha, você imaginar um boi ali andando, moendo o trigo, ou colhendo, ou fazendo algum trabalho ali com o cereal, e com a boca amarrada. Mas Paulo pergunta, é de boi que Deus está falando? Ele diz, não. É por nossa causa que ele diz assim. Porque isso foi escrito ao nosso favor. Então Deus está falando dos que trabalham no Evangelho e que têm que ser sustentados. Aí a pergunta que vem no versículo 11 é muito contundente. Ele diz, se entre vocês nós semeamos coisas espirituais, isto é, olha só, qual foi a semeadura espiritual que Paulo fez ali? Ele semeou a palavra de Deus. Ele semeou esperança para pessoas que estavam indo para o inferno, vivendo no paganismo. Pessoas que estavam sendo recolhidas por Satanás. E Paulo semeou a esperança de uma vida melhor, de uma vida, na verdade. Porque aquilo não era vida. Aquilo era a própria morte. Paulo semeou a esperança da vida. E não apenas a esperança da vida presente, mas a vida do porvir, com toda a herança de Deus em Cristo Jesus que foi dado para a igreja. Isso é uma riqueza ou não é? Nós já estudamos isso em Romanos. Não é uma riqueza sem tamanho isso que Paulo pregou para os membros de Corinto? Toda essa esperança de Deus para o povo não é de uma riqueza impressionante? E Paulo está dizendo, se eu semeei essa esperança para vocês, que é uma esperança espiritual, eu semeei a palavra espiritual para vocês, é demais eu esperar que vocês me deem da colheita material? Se eu trouxe as bênçãos espirituais, será que eu estou querendo demais que vocês me sustentem materialmente? Isso era para balançar a igreja, né? Porque a igreja estava desconfiando dos interesses de Paulo. Talvez até alguns judeus ali no meio. Esse cara quer ficar rico. Esse cara é que nem o Edir Macedo. Ele só quer ficar rico e tirar do rebanho e botar na conta bancária dele. Que nem alguns pastores que existem por aí, que tem até avião, que não tinha nada, chegaram com a mão na frente e a outra atrás, agora tem avião, tem apartamento de cobertura na Avenida Paulista, e estão cheios de dinheiro. Paulo deve estar nesse caminho. E Paulo está falando, não, eu sequer exigi meus direitos no meio de vocês, é o que ele vem a falar depois. Versículo 12.
Nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Isso aqui não é regra, entenda. Você não pode dizer nunca para um pastor, para um obreiro, se Paulo fez assim, Paulo trabalhava com as próprias mãos para que a igreja não tivesse que sustentá-lo, então o nosso pastor também pode fazer isso. Isso não é regra. Paulo contrariou a regra para não ser um peso para a igreja. A regra é: não atarás a boca ao boi que debulha. E Jesus também disse, está escrito em Mateus, digno é o obreiro do seu salário. Foi o Senhor Jesus quem falou isso. Essa é a regra. Então qual é a regra para a igreja? É sustentar o seu obreiro. Sustentar aqueles que a igreja envia. É muito bonito. Naldo, vamos consagrar o Naldo como missionário. O Naldo vai lá pregar lá no país da África. Deus acompanhe você e sua família, Naldo. Está aqui a passagem, vai com Deus. E esquecer Naldo lá. É assim que a igreja faz? Não. A igreja se comprometeu a enviar o Naldo para a obra missionária. A igreja se comprometa em sustentar o Naldo e a sua família. Esse é o princípio. Até que a igreja que o Naldo vai fundar lá, eu estou falando só assim, reze, né? Não estou falando que você é missionário, não estou profetizando nada. A Dani está falando, não, pelo amor de Deus, vou ficar aqui na oficina mesmo, na Vila Brasil, é melhor. Não, mas estou falando assim como exemplo, né? Até que o Naldo chegue lá, implante uma igreja, esteja grande, e a própria igreja de lá na África consiga sustentar o Naldo e a família. Aí o Naldo comunica honestamente a igreja, fala, não preciso mais do sustento de vocês, nomeie outro obreiro, escolham outro missionário, porque a igreja daqui está dando o sustento da minha família, nós estamos bem, e Deus abençoe vocês. E aí a igreja pega e nomeia outro missionário, manda para outro lugar e sustenta também. Isso é honroso, isso é digno, isso é reino de Deus. Isso é manifestar a graça, o amor, a misericórdia, o poder de Deus no meio da sociedade. A igreja agir com honra, honrar aqueles que ela comissiona. Paulo, então eu estou dizendo, essa é a regra. Mas, para o obreiro, o Naldo pode falar assim, não, eu não preciso mais do sustento de vocês. Muito obrigado por tudo isso, agora passe para outro. Ele tem esse direito. Não é obrigação para ele. Assim como Paulo fez. Olha, eu nunca quis que vocês me sustentassem, porque eu não queria ninguém falando pelas minhas costas. Não queria colocar obstáculos à pregação da palavra, do Evangelho. Versículo 15, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. E também não estou escrevendo na esperança de que vocês passem a fazer isso por mim. Eu prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Então Paulo tinha essa conta de orgulho também. Alguns dizem que é porque ele era orgulhoso mesmo, e eu acredito que a explicação dele é razoável. Esse orgulho, entre aspas, quer dizer, ele, em algumas traduções fala essa minha glória, né? Era um ponto de honra para ele não ter dependido da igreja de Corinto para ser sustentado, para ninguém ter que falar nada dele. Agora vocês façam uma ideia, se ele nunca tendo recebido nada da igreja de Corinto, está sendo bombardeado, imagina se ele tivesse recebido, ele ia ter que comer na mão dos crentes, o que seria um erro muito grave da igreja. Por quê? Porque não é porque a igreja paga o salário do seu obreiro que o obreiro tem que comer na mão da igreja. Jamais, porque o que a igreja paga para o seu obreiro é aquilo que a igreja tem que dar para o Senhor, que é o seu dízimo e as suas ofertas. Os dízimos e as ofertas não pertencem à igreja, pertencem ao Senhor. E o Senhor faz o que quer do seu dinheiro. Então a igreja não pode levantar o nariz, encher o peito e falar, mas nós pagamos o seu salário. Não, o dinheiro que você dá de dízimo é do Senhor, ou é seu? Você depositou no banco da igreja, você administra o seu dinheiro. Então ninguém pode levantar o nariz contra o pastor e falar, eu pago o seu salário também. Jamais. Quem paga é Deus. É Deus quem sustenta o obreiro através dos dízimos e das ofertas. A igreja tem que honrar e nunca passar na cara dos seus obreiros o que está acontecendo. O obreiro não é empregado da igreja. Ele pode se considerar, mas a igreja não pode considerar. É alguém que foi chamado por Deus para dedicar a sua vida àquele trabalho. Se nós desonrarmos os obreiros, assalariados ou não, estaremos desonrando o Senhor que o comissionou, que o enviou para esse trabalho.
E Paulo está tentando incutir isso na ideia daqueles irmãos de Corinto. Era um erro gravíssimo, um erro doutrinário muito sério. E ele diz que quando eu prego o Evangelho, todavia, eu não tenho do que me orgulhar. Não posso me orgulhar, porque isso é imposto para mim. É uma necessidade, ele diz. Que é isso? É algo que está na consciência dele. Ele não consegue se desvencilhar disso. Ah, todos os crentes fossem assim, meus irmãos. Que deveria ser. Ah, se todos os crentes tivessem compromisso com o seu dom espiritual, com o seu talento, com o seu ministério. Ministério não é apenas do pastor, do professor, do líder do grupo. Ministério é cristão, é de todos os membros do corpo de Cristo. Todos nós temos um ministério, todos nós temos algo a fazer no corpo de Cristo. Ah, quem dera se todos nós tivéssemos responsabilidade com isso e dizer, eu estou fazendo isso não é para ter lucro, eu estou fazendo isso não é nem pelo galardão, não é para ser reconhecido, não é para ser promovido, eu estou fazendo isso porque o Senhor escreveu isso no meu coração e minha consciência me impele a fazer isso, eu tenho que fazer a minha parte. Essa igreja seria maravilhosa, este bairro já estaria em chamas, se cada um fizesse a sua parte, de boa consciência falasse, eu vou fazer, porque a minha consciência está me impelindo, ai de mim se não fizer. Eu vou lutar contra a minha consciência se eu não fizer isso. E Paulo já tinha experiência disso, porque antes de se converter, ele estava batalhando contra o cristianismo, e Jesus passou isso na cara dele o dia que ele caiu na estrada de Damasco. Falou, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo falou para Paulo, o aguilhão que é aquela ponta de lança que fica do lado do boi, quando está arando, para o boi não sair do caminho, senão ele se espeta ali, ele se machuca. E Paulo estava se atirando contra o aguilhão, se machucando. Quer dizer, a consciência dele já estava dizendo que ele estava errado em perseguir o cristianismo. E ele continuava. E Jesus passou na cara dele, não Paulo, você está se machucando à toa. E aí ele caiu em si e se converteu. Irmãos, não vamos ficar recalcitrando contra os aguilhões. Nós já sabemos que nós temos uma parte a cumprir na obra do Senhor. Já sabemos. A grande comissão, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, é uma comissão da igreja, não é apenas individual, é da igreja. Existem pessoas que são chamadas como evangelistas, para pregar o Evangelho, para fazer obra missionária, mas toda a igreja tem que fazer isso de alguma maneira. Se eu não vou evangelizar, eu posso ensinar aquele que vai. Se você não vai, você pode contribuir, você pode ajudar na arrumação da igreja, você pode aconselhar, você pode visitar. Nós soubemos da reunião de ontem que existem enfermos que estão reclamando de falta de visita. Onde está você? Quando os enfermos, os necessitados, os desvalidos, os abandonados pela igreja não recebem visita dos próprios irmãos, da própria família. A obra é grande, Jesus falou, a seara é muito grande, vamos rogar ao Pai para mandar ceifeiros para a seara, porque a obra é muito grande e a maioria não está dando conta daquilo que a própria consciência está reclamando. E a gente quer passar isso para o pastor fazer porque ele é empregado da igreja. Não. E o seu dom espiritual? E a comissão de Jesus para a sua vida? Não, mas olha, eu não me compatibilizo com nenhuma dessas tarefas, meu negócio é orar, amém? Então ore, horas por dia, ore, vá para o joelho e ore pelos missionários, pelo pastor, pelo professor, por aquele que visita, pelos enfermos, gaste as horas do seu dia cumprindo esse ministério. Mas isso é uma minoria, viu? A maioria não vai dizer, então eu vou ficar em casa só orando. Aí toda a igreja fica em casa dizendo que vai orar e não vai, né? Passa 5 minutos orando e acha que já está bom. Não, cumpra a sua parte. Em nome de Jesus, cumpra a sua parte. Pare de recalcitrar contra os aguilhões. Jesus já chamou você, já mandou você, só falta ir e fazer. E a igreja está precisando desesperadamente do seu trabalho. Eu estou falando com cada um de nós aqui presente. Não tem nenhuma exceção aqui. A igreja está necessitando desesperadamente de você fazer sua parte. Desesperadamente. O dia que o Wellington puder contar o testemunho da igreja que ele falou esqueci o nome de novo da cidade, ele contar o testemunho do que acontece naquela igreja, você vai ver que nós temos que sentir vergonha do nosso papel como crentes. Vergonha.
uma parte polêmica daqui que eu quero falar para terminar, é Paulo dizer, eu me fiz de tudo para ganhar alguns. Me fiz de fraco por fraco, de forte por forte. Quando ele fala isso, tem gente, eu já vi testemunho disso, tem gente que falou, eu sentei na roda dos beberrões, bebi com eles para ver se ganhava para Jesus, e acabou caindo na cachaça também. Não é isso que Paulo quis dizer. Paulo diz, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, é aqueles que têm a consciência, que nós já estudamos recentemente, a consciência incomodada por coisas do tempo do paganismo, ou os judeus que não podiam ver sangue. E Paulo falou, quando eu estou com eles, eu faço de conta que eu sou como eles. Eu não como o que eles não querem comer. Se eles querem respeitar um dia como sendo o dia santo, eu respeito junto com eles para não escandalizar ninguém, porque eu quero ganhar. E ele fala isso fazendo de boa consciência, isto é, sem desrespeitar a vontade do Senhor, sem pecar. Com os fortes eu me fiz de forte, quer dizer, eu fui para casa de alguém comer, botou chouriço desse tamanho na mesa, galinha cabidela, eles são assim, tá tudo bem, eu oro ao Senhor, consagro, está santificado, eu como. Não vou dizer que está errado e que é pecado, mas quando eu vou para a casa do fraco, eu não como essas coisas, eu respeito, e não toco no assunto. Por que Paulo falou isso? Ele quis dizer o seguinte, que ao âmago da nossa lição, eu me privo dos meus direitos. Eu tenho o direito de comer ou de não comer, de beber ou de não beber, de fazer ou de não fazer. Mas eu me privo dos meus direitos por amor daquelas pessoas que eu estou evangelizando. Eu abro mão dos meus direitos para que aquelas pessoas não sintam que eu estou colocando impedimento a elas. Mas olhe, isso Paulo está falando porque ele foi. Porque quando a gente nem vai, a gente já é um impedimento por conta própria. Nós já somos o próprio impedimento. Alguém pode dizer, estou dizendo porque alguém pode falar, não, mas então é melhor nem ir, né? Para não servir de impedimento. Não, aí você está pecando. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, está cometendo pecado. Você sabe que precisa fazer essas coisas de que eu falei aqui? Sabe? A sua consciência está dizendo isso? Se você não fizer, você está pecando. É isso que você falou? Quem sabe o bem que tem que fazer, mas não faz, peca, está cometendo pecado. Você está sendo convocado pela palavra de Deus, pelo seu professor e pela sua consciência a fazer a obra do Senhor, porque senão você vai estar pecando. E domine-se em tudo. Muito lindo, obrigado. Domine-se em tudo como se vocês fossem correr no estádio, porque o atleta se domina em tudo. 10 meses antes dos Jogos Istmos, 10 meses, os atletas daquele Istmo de Corinto se privavam de muitas coisas para poder ganhar a corrida. E Paulo falou, só um vai ganhar, só um vai vencer. E vai ser uma coroa de folhas de pinheiro que vai murchar. Os romanos usavam folha de louro e os coríntios usavam folhas de pinheiro, ou flores. Vai murchar, daqui a alguns dias não presta mais. Mas nós vamos correr para todos nós sermos vencedores e nenhum de nós ficar para trás para ganhar uma coroa da vida eterna, como Jesus tem falado. Então é isso, irmãos. O que Paulo tirou o foco de si mesmo, da perseguição que ele sofria, e passou a responsabilidade para a igreja. Agora dizendo, vamos batalhar para que a nossa carne não nos derrote nessa luta, nessa carreira que nós temos. E ele diz para finalizar, versículo 27, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. O que ele está dizendo com isso? Eu estou dominando as minhas emoções, dominando as minhas paixões e meus desejos, dominando, disciplinando o meu corpo. Para quê? Para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque a corrida da fé é muito séria, tem percalços. E se nós não formos disciplinados, nós seremos derrotados. Irmãos, não vamos deixar aqueles que estão necessitando do nosso trabalho ser derrotados porque nós não estamos fazendo. Vamos nos disciplinar mais. Menos internet, menos celular, menos WhatsApp, menos Facebook e mais visitas, mais evangelismo, mais aconselhamento, mais ligação para quem está necessitado, mais ajuda para os nossos irmãos que estão precisando de nós. Nós nos dominando assim, nós não vamos ter tempo para ficar criticando os obreiros sem necessidade, como estavam fazendo com Paulo. Nós vamos ser mais disciplinados, mais operativos, mais cooperadores do Evangelho. E Deus vai aprovar e vai abençoar a nossa igreja. Amém? É isso?
Deus abençoe. Vem, Pedro.